YouTube, você pode assistir, né, o poder, eu não me envergonho do poder do Evangelho. Foi maravilhoso o que Deus fez na quinta-feira, mas hoje Deus vai fazer também. Quantos estão prontos para isso? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em João 4. E antes da gente ler, queria pedir para o casal apagar a luz aqui, mas não vai ser no escuro a pregação não, tá? Apaga a luz aqui, por favor, Carlos, deixa só um. Paulinha, está aí? Está fazendo aí, Paulinha? Nós vamos assistir um vídeo rapidinho do João 4. Deixa só um. Um só, esse é o 2 também. Vai. Som. Som. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Quantos imaginam você encontrando Jesus numa fonte,
E Ele falando contigo tete a tete, desse jeito. Quantas vezes leem a Bíblia, mas não conseguem extrair a verdade da Bíblia, porque pensam que a Bíblia é apenas um livro que está escrito ali para a gente ler como uma obrigação, porque eu tenho que ler, e não conseguem entender que é um diálogo vivo, um diálogo entre uma pessoa com Jesus. E é tão incrível que Jesus se revela por uma mulher qualquer. Ele revela uma coisa que ele não havia dito para ninguém: eu sou o Messias que estou falando com você. Não é incrível isso? Que às vezes a gente fica esperando uma grande revelação, como nós estávamos nos louvores hoje. Ficamos esperando o quê? Tu já imaginou alguém sair daqui, pegar o carro, descer para o Rio, ir para o Maracanã, assistir Fla-Flu e chegar lá e ficar sentado de braços cruzados, desanimado? Ninguém faz isso. O cara sai daqui empolgando, vai falando daqui até lá, vai discutindo: meu time é melhor do que o seu é melhor do que o meu, é mentira, o cara roubou, aquilo é mentira, tá o tempo todo, chega lá animado, já entra gritando. Está o tempo todo envolvido com aquilo. Mas por que isso não acontece conosco? Por que uma mensagem tão simples como essa, pode desligar o data show, né? Por que uma mensagem tão simples como essa parece que não alcança o nosso coração? Ele está falando de uma coisa muito simples. Mulher, se tu beber dessa água, tu vai ter sede dela de novo. E a mulher não está entendendo, ela falou: mas então me dá da outra água, porque eu não quero voltar aqui. Que era constrangedor para ela, era meio-dia, era um horário ruim, muito quente, uma mulher que ninguém queria estar com ela, tinha que andar escondido. Então, ela fala: pô, eu quero resolver meu problema, não está entendendo nada. Mas Jesus falou: não, você não está entendendo nada. Eu tenho uma água viva para te dar. Quem beber dela jamais terá sede de outra água. E eu fico me perguntando, já que a gente tem a grande revelação da palavra, e entendemos bem isso, né? Está em João 4, versículo 13. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Preste atenção, querido. Quantos creem nessa palavra? Então eu vou fazer uma pergunta muito simples para nós. Será que nós estamos bebendo essa água viva prometida? Vocês estão ouvindo? Será que nós estamos bebendo essa água? Porque ele está falando que eu não vou ter sede de outra água. Eu estou morrendo de sede, aliás, tem água aqui, mas não é isso que ele está falando. Será que nós estamos mesmo bebendo a água viva que Jesus acabou de falar na palavra e ali naquela ilustração do filme? Uma das evidências que mostram que nós não estamos, pode ser: primeiro, tu é incrédulo e nunca experimentou da água viva. Não fique chateado comigo. Segundo, tu é crente, mas alguma coisa começou dentro de você a te atrair fora de você para uma outra fonte. Às vezes começa devagarinho, às vezes começa com um desânimo, com um tropeço na igreja, com um esbarro, uma palavra maldita, ou um desencontro com o irmão, um desacerto, um esbarro no pecado. Veja, querido, ou tu é crente, mas alguma coisa começou a atrair os seus olhos para aquele negócio, e devagarzinho tu começou a ir, e tu começou a gostar de ir, até que Jesus já não é a fonte em que você bebe. Porque Jesus não está falando de beber uma única vez nessa fonte. Ele está falando: se você beber nesta fonte, você vai querer beber dela e somente dela para sempre. E ele não está falando de água, ele está falando de água viva. Uma água circulante, transformadora. Veja bem, eu diria como um terceiro ponto, como evidência de que às vezes nós não estamos, pode ser, inconstância é a maior evidência dessas. Porque a inconstância nos faz mover para todo lado, querendo preencher um vazio que só Deus pode preencher. Nós estamos ouvindo? Uma inconstância que faz a gente querer, ao invés de buscarmos o Senhor como centro da nossa vida,
e nos animarmos porque vamos à igreja. Como os caras estão animados ali embaixo, no Catacorno, ou na Micareta, ou lá no Nordeste, já tem carnaval já desde janeiro. As pessoas estão motivadas porque elas acreditam que aquilo ali pode saciar a sua vida. Mas nós somos crentes, estamos na igreja, acreditamos que Jesus é a água viva. E Ele disse, se eu te der isso e você beber, você não vai querer nunca mais deixar de beber essa água. E eu acabei de dizer que uma das evidências que podem mostrar que nós perdemos esse foco é às vezes a gente beber a Jesus, mas beber outras fontes devagarzinho, aos pouquinhos. Porque tem alguma coisa que não está boa, alguma coisa aconteceu, a igreja é assim, a igreja é assado, o pastor é assim, o irmãozinho falou comigo daquele jeito, não puseram meu nome no boletim, não saiu meu aniversário, ninguém ligou para mim. A gente vai perdendo, e aí, não é por causa daquilo, é porque eu já estava atraído por uma outra fonte. Então essa inconstância, na verdade, ela faz você querer preencher um vazio que começou a acontecer no momento em que você permitiu que Jesus deixasse ser o centro da sua vida, a fonte que sacia a sua sede. Quantos estão ouvindo até aqui? Tipo, pessoas que estão sempre trocando de parceiros sexuais, namorados, estão sempre buscando numa outra pessoa a alegria de viver. Eu não estou falando que você não possa ter um namorado, eu só estou falando de colocar na pessoa uma expectativa que dela não vai poder te dar. Amigos, pessoas que trocam de amigos o tempo inteiro, ou não têm amigos. Ambientes sociais, eu preciso mudar, eu tenho que mudar. De trabalho, pessoas que não conseguem ficar num só lugar, estão sempre mudando de trabalho, não perseveram. Sempre tem uma coisa errada, sempre há algo por vir. Quer mudar de cidade o tempo inteiro. Pessoas estão sempre insatisfeitas, há um ciclo na vida dela, daqui a cada 1 ano ou 2 anos, vem uma vontade de desistir, de ir embora, de abandonar tudo. Mudar de igreja, como se essas coisas fossem preencher esse vazio que é causado pela minha dificuldade de me relacionar. E de me fazer viver como se saciar minha sede em Cristo fosse uma utopia, fosse uma coisa inatingível. Pessoas querem mudar o seu estilo de se vestir, o seu estilo de pintar suas unhas. Não estou nada pessoal para as mulheres, pelo amor de Deus, que agora tem unha de tudo quanto é tipo, francesinha, portuguesinha, japerizinha, tem todo tipo de unha. Então, assim, eu não estou falando disso, mas assim, o problema não é fazer uma unha ou trocar o cabelo, o problema é colocar a ênfase da sua vida nessas coisas. Agora eu estou bem, eu dei uma emagrecida. Emagrecer é bom. Vou ter que trocar de carro. Tem pessoas que não estão felizes nunca, estão sempre trocando de carro, já reparou? Nunca está bom. Nunca está feliz, nunca desfruta. Nunca desfruta de nada. Estão sempre trocando de hobbies, inventando coisas para preencher a sua vida. Veja bem, queridos, tudo isso porque não há um contentamento. Escute, tudo isso porque não há uma identificação com a fonte de água viva. Preste atenção, tudo isso porque não é uma identificação profunda com Cristo, que é o que traz o contentamento. E contentamento, Paulo falou, eu estou contente, não é uma resignação, eu sou pobre e vou morrer pobre, e a minha vida é assim mesmo, e não tem jeito. Não é um contentamento, é apesar de não ter tudo, apesar de nem todas as coisas estarem correndo do jeito que eu gostaria, eu estou feliz. Apesar de eu querer coisas na minha vida que às vezes não são boas, ou não são necessárias, ou não seriam o ideal para mim, porque às vezes nós estamos vivendo nesse mundo, olhamos para as coisas ao lado e pensamos que aquilo ali também é para mim.
E aí, às vezes, eu não consigo me concentrar naquilo que me edifica, que me traz vida, que me traz esperança, que me renova o meu caráter, aperfeiçoa o meu ser. Tudo isso porque não há uma profundidade. E as pessoas mudam para cá, mudam para ali, mas nada funciona. De repente eu tenho que mudar o meu plano. Eu vou mudar meu curso. Eu estava fazendo medicina, agora eu vou fazer economia doméstica. É uma coisa tão radical. A pessoa sai de um extremo para o outro, não tem problema nenhum, mas daqui a 6 meses ela quer fazer turismo. Aí ela para de fazer turismo e quer fazer... Eu estou com medo de falar alguma profissão para alguém para achar que eu estou mandando recado. Não estou mandando recado nenhum, só estou dizendo. O cara sai do turismo para fazer agronomia. E ele para a agronomia e vai fazer administração. Mas não deu certo, ele foi para a hotelaria. Sabe essa coisa? O cara está mudando. Ele está mudando, mas as razões, elas são maiores do que ele. Ele não consegue entender. É uma força que força ele. Não está funcionando. E aí, quando a gente olha pessoas dentro da igreja, preste muita atenção nisso, que são pessoas, observe isso, pessoas profundas em Cristo, pessoas que amam o Senhor, que buscam a palavra, pessoas que, se você encostar do lado dela, ela vai falar de Deus para você. Essas pessoas às vezes são criticadas. E eu não vou te dizer mais. As pessoas que criticam essas pessoas que são profundas, que amam o Senhor, que remoem a palavra, murmuram a palavra, que se tu ficar do lado dela, ela pode brincar, mas ela vai te dar uma palavra. Essas pessoas talvez sejam aquilo que a outra gostaria de ser, mas não há profundidade nela em Cristo, então ela não consegue. Por quê? Porque ser saciado por Cristo é muito pouco para a pessoa. Ela precisa ter isso que ela vê em volta dela, como se Cristo não fosse algo infinitamente melhor, não fosse bom bastante. Então, eu fico pensando, talvez essas pessoas gostariam de ser assim, espirituais, profundas, mas elas não conseguem. E por que as outras conseguem? Porque elas sabem aonde a fonte está. Elas descobriram onde a fonte está. Isso não as fez perfeita, mas as fez... Estou achando que esse português não está muito bom, mas tudo bem. Isso não tornou elas perfeitas, mas fez com que elas olhassem para isso e dissessem: eu não quero largar esse lugar. Eu falho, eu erro, mas eu volto. Por quê? Porque para onde eu irei da tua presença, Deus? Para onde eu vou? O que eu vou fazer se eu abandonar as fontes de águas vivas? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou beber em outras fontes. Então, essas pessoas que às vezes são criticadas, porque elas sempre têm um versículo bíblico, elas sempre têm uma palavra para te dar, elas descobriram o lugar que elas não querem largar. Elas vivem ali, não querem trocar esse lugar por nada. Não ficam querendo trocar de coisa o tempo inteiro. Elas são estáveis. Por quê? Porque estão sempre junto da fonte. Estão sempre bebendo da fonte. E quem bebe na fonte tem vida para dar. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Quem bebe da fonte passa os mesmos problemas do outro que não bebe. Mas algo diferente acontece nela. A resposta dela é diferente. Por quê? Porque ela encontrou um Jesus que não é religioso, que não é vir na igreja, que não é obrigatoriamente ler uma devocional, ou fazer uma oração formal, não é fingir que eu tenho um comportamento, ou ser útil. Não, todas essas coisas são consequência de eu ter encontrado a fonte, e porque eu encontrei a fonte se renova e se faz vida em mim. Eu não quero largar esse lugar, como eu estou entendendo? Então, para o mundo moderno, isso é meio paradão. Para o mundo moderno, isso é caretice, mincareta, né? Quem não entendeu ainda, eu vou explicar direito. Tarzan, careta. Então, veja bem, essas pessoas... para o mundo são paradões. Outro dia nós estávamos conversando, eu e o Bruno, com um cara que malha,
E falamos de igreja para ele, falamos de Jesus. Pô, tu está querendo virar crente, né? Porque ele não dá o braço a torcer. Mas ele falou, isso não é para mim não. Isso não é para mim não. Ele falou assim, sabe? Por quê? Ele é paradão. A pessoa está no fundo do poço. Ela está possuída por situações que ela não consegue deixar. Mas ela olha para você e diz, isso aí não dá para mim não, vocês são muito bitolados, é muito paradão. Paradão nada. Eu não sou paradão. Tem nada de parado no Reino de Deus. Eu sou muito ativo, a minha vida... Meu irmão, a gente está conversando isso hoje. No meio de tudo isso aqui, ficamos aqui pintando aqui. Fiquei dando apoio moral até umas 3 horas, 2h30. Depois saímos daqui, chegamos ali, tinha um churrasco na casa do Cristiano com a Fabiana, para variar, né? Uma salada de legumes. Entendeu, irmão? O Reino de Deus, quando você se move, as coisas se movem, as pessoas se falam, as pessoas trocam, as pessoas se encorajam, se exortam, se animam. Um monte de gente não está vindo à igreja porque está de férias. Nós que estamos ali cansados, estamos aqui. Todos eles que estavam pintando e se chacoalhando para cima daqueles ferros, estão todos aqui. Por quê? Porque estamos trocando, porque a coisa está fluindo. Então, não tem nada de parado. Por quê? Porque vem de uma relação profunda, gratificante, que satisfaz todo dia, uma relação verdadeira, renovadora, revigorante, que nós precisamos olhar e dar valor. Eu até estava conversando com os meus amigos da obra, que nós estávamos falando da gente tem brincado demais ali. E é bom brincar. Quantos gostam de brincar? Alegre, descontraído. Mas tem hora que é demais. Tem horas que falta uma palavra mais clara. E aí hoje, por um acaso, tinha um pouco mais gente, veio um rapaz de outra igreja e ficou ali conversando com Saulo. E eu chamei e falei, Wagner, presta atenção na conversa desses camaradas ali. Eles ficaram falando a palavra a manhã inteira. Entende, irmão? Podia chegar alguém ali e falar, e os caras são super espirituais. Mas estavam ali se edificando. E às vezes a gente brinca demais. Há tempo de brincar. É bom brincar. Eu gosto de brincar. Eu sou um cara que gosta de... Eu sou espirituoso. Eu gosto de fazer graça. Eu não sou igual o Xande, né? Mas, assim, eu gosto de fazer umas coisinhas e tal. Mas o tempo inteiro não dá. A Bíblia diz que a gente tem que falar entre nós com salmos e cânticos e hinos espirituais. Nós precisamos trocar a palavra. Não dá para ser só brincadeira. Porque senão daqui a pouco um fica ferido, um fica magoado, um não gostou daquilo que foi falado. Às vezes as pessoas falam alguma coisa que tem um fundo lá de trás. Então, aí as coisas começam a se perder. Mas uma coisa é certa, quando nós estamos juntos, e quando o Senhor tem espaço, e quando nós trocamos, e quando nós edificamos, e quando nós construímos, e quando nós apoiamos, e quando nós choramos, e quando nós sorrimos, a coisa flui. Há um espírito agindo entre nós, e não é um espírito do mundo, é um espírito que provém da fonte de água viva. Qual é a diferença então? Eu vou te mostrar. O primeiro, há um movimento de fé confiante, que vai sempre dirigir você para o novo. Eu não estou falando que você não tem nada novo, muito pelo contrário, há muitas coisas novas. Um movimento te move para as coisas novas, pelo Espírito de Deus, baseado em Deus, confiando em Deus, onde vai fluir na palavra, onde as conversas vão fluir na palavra, onde o alvo vai ser a palavra, onde os acertos e os erros vão ser tratados na palavra. Não existe um triunfalismo absoluto, existe um processo de amadurecimento capaz de compreender todas as questões que surgem num relacionamento humano. Quantos estão ouvindo ainda? Está chato? O segundo, também é um movimento, mas é um movimento de ânsia que é frustrante. Por quê? É aquela coisa, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu tenho que me mudar, eu tenho que trocar de esposa, eu tenho que trocar de namorada, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que sair dessa igreja, eu tenho que ir para um outro estado, eu vou mudar o meu curso, eu não aguento mais o meu cabelo, vou pintar ele de louro, eu vou tirar o meu cabelo comprido, vou fazer ele curto. Aí você corta e se odeia.
E aí você muda de cidade, daqui a pouco você volta arrependido. Então, há um outro movimento, há um movimento de segurança no Senhor, porque eu sei que Deus está me movendo, e há um outro que me move por uma ânsia frustrante. Ele não move por fé, porque não percebe a ação aperfeiçoadora de Cristo. Ele não percebe que Cristo está aperfeiçoando ele, mas move por uma insatisfação, uma insaciabilidade quase que obrigatória. Eu preciso fazer coisas, eu preciso fazer coisas, eu preciso mostrar para os outros, e aí aquilo enche o saco daqui a pouco. Desculpa. Enche. Daqui a pouco você está de saco cheio. Por quê? Porque você está fazendo para alguém, para os outros verem, e aquilo não está mais saciando a sua vida, porque você perdeu o foco de para quem, por quem, qual o motivo que eu estou realizando as coisas na minha vida. Movidos por insatisfação, que acaba levando a gente a pensar que o mundo oferece algo melhor do que nós podemos ter com Deus. Essa semana explodiu entre nós o WhatsApp. O WhatsApp, se você não sabe, foi comprado agora pelo Facebook. O WhatsApp é um aplicativo onde você fala com as pessoas por mensagens gratuitamente e também até por mensagem de voz. E é ótimo. Só que nós começamos essa semana tão fortes nisso, que eu falei, caraca, isso é ótimo. E eu estou vendo gente, olha, o Felício está todo dia no WhatsApp comigo falando, você não sabe nem disso, né? Todos os dias ele fala com a gente no WhatsApp, manda mensagens, todos os dias. O Duda fala comigo no WhatsApp, né? A Gabi e o Guilherme, pessoas que estão longe, estão falando, graças a Deus que eu posso estar pertinho de vocês, ouvindo o que vocês estão falando. Aí nós começamos a conversar e eu comecei a dar uma legislada. Por quê? Porque o WhatsApp é uma coisa boa, que está surgindo aqui. Não é porque é uma novidade que não é de Deus. Está amarrado. Eu já fiz isso uma vez com o Facebook e me arrebentei aqui na igreja. E depois se confirmou naquilo que eu disse, que era uma roda de escarnecedores. Só que o WhatsApp é a mesma coisa. E eu falei, Deus, por que a gente não pode usar isso de uma forma correta? Por que a gente não pode usar isso para edificar uns aos outros? Para que o reino de Deus flua entre nós durante a semana e a gente mande mensagem uns para os outros. E aí eu comecei a dar algumas direções. Nós temos um grupo, é MQV? É isso, né? MQV. Aí você baixa o aplicativo, aí você entra e você pode ouvir e falar. E eu falei para as pessoas, quando você for falar coletivamente, coloque ali. Mas se, por exemplo, vai que o Gustavo mandou uma mensagem falando assim, pô, eu estou triste hoje. Ao invés de eu dizer para o Gustavo na frente de todo mundo ali, eu entro no particular do WhatsApp, que ele tem um aplicativo, por isso ele está no grupo da MQV. E eu falo pessoalmente com ele. Então não tem espaço para falar, o meu marido chegou, aquela bênção. Vou ter que fazer a comida, só Jesus na causa. Não é bom isso. Você começa a expor a sua família, expor suas questões. Esse tipo de coisa a gente pode fazer no particular. Então, eu estou mostrando isso para você entender que às vezes nós podemos pegar uma coisa que poderia ser boa e transformar numa coisa ruim. Por quê? Porque não sabemos usar. Não sabemos edificar uns aos outros. Acabamos, sem querer, magoando as pessoas que amamos, acabamos magoando os outros. Por quê? Porque nós descentralizamos o nosso foco de Jesus, a fonte de água viva. E essa ansiedade pode me levar a dois extremos. Primeiro, eu vou ter que arrumar uma mudança na minha vida. Eu preciso mudar para Austrália, para BH, eu preciso mudar para São Paulo, eu tenho que fazer um curso no Rio. Eu tenho que mudar, eu preciso mudar, porque eu tenho chamado, e se eu estou sobre a rocha, sendo assim, nada pode dar errado. Depende da motivação. Também não significa que eu vou ficar a vida inteira paralisado num lugar, dizendo, eu estou na fonte, eu estou sentado na rocha, eu não preciso me mover, porque o Senhor está comigo. Não é isso também. Quantos estão ouvindo? Não é isso também. Deus não quer você assim. Você pensando assim, você desconsidera a ação aperfeiçoadora de Cristo. Cristo, a água da vida. Veja bem, querido, essa fonte realmente ela se move.
A fonte, ela move a gente. Não é uma fonte paralisada. Ninguém entra embaixo de uma cachoeira e não sente nada. Quando você entra embaixo da cachoeira, na queda d'água, ela está movendo. Ela não é uma água estagnada, ela é uma água que se move. Deus está constantemente em movimento. O universo está em movimento porque Deus é o Deus do universo. Jesus está sempre se movendo em nós através do Espírito Santo. Então, viver com Cristo, viver com a fonte Cristo, não é uma vida paradona. Se isso está acontecendo na sua vida, é porque você está bebendo em outra fonte. Preste atenção, queridos. Isso não é nenhum... é só você identificar e falar, caraca, eu posso estar vivendo isso e voltar para a fonte. Voltar para Cristo. Deixar Ele ser a razão, a motivação, aquilo que move você para viver. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo está com uma missão sobre a terra. Alcançar as nações. Vocês estão ouvindo? Essa fonte está se movendo para as nações, preste atenção. Ele está indo para as nações. Mas como, Pai? Se tu estás assentado aí e Jesus está do teu lado, através de nós. Jesus vai alcançar as nações. Como? Ele se garante. Ele é a fonte de água viva. Quem beber dele jamais vai querer abandonar essa fonte. E aí sabe o que vai acontecer? Continuando o versículo, ele diz aqui, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair pelo mundo, seja na tua esfera miguelense, ou no estado, ou entre as nações, e aonde você for, você vai dar, e quando você der, você recebe, e essa fonte jamais vai cessar. É essa fonte que vai fazer você andar na plenitude com Deus, na alegria do Espírito Santo, na confiança com Deus. É essa fonte que ela se renova a cada movimento que você faz de dar para alguém a água que você bebeu. Com clareza, com pureza, concentrada em Cristo Jesus. Jesus falou, eu fiz tudo o que eu fiz, agora vocês vão. E vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu. Então, por que às vezes estamos desanimados e chegamos num culto assim, prostrados? Por quê? Porque o mundo está oferecendo para a gente água mineral, água mineral, água mineral. É isso aí. E a gente está, me dá, água mineral. E Jesus, a fonte de água viva. Queridos, eu estava vendo a Paixão de Cristo ontem de novo. De vez em quando eu estou assim meio sabe, eu vou ver a Paixão de Cristo. Tu tem que parar para ver aquele filme mesmo. Aí tu olha, é muito sofrimento para a gente viver. Eu acho que eu vou beber agora. Não, eu não vou beber amanhã. Tem água mineral ali. Tem Coca-Cola lá. Tem água de coco ali. E aí você não bebe a água da vida. Você bebe quando dá. Você bebe quando pode. Você bebe quando precisa. Você bebe quando não aguenta mais. E eu quero te dizer, pela misericórdia, ainda assim funciona. Mas não como poderia funcionar. Como? Você não somente ser um cara que sacia a sua sede da água, que é Cristo, mas alguém que pode ser uma fonte a jorrar por onde você passar. É isso que Deus está botando no meu coração. Queridos, você vai ficar chocado, mas a mensagem está no fim já. Parem. Eu quero que você grave o que eu vou dizer. Durante esse carnaval, Jesus quer alcançar um monte de gente. Queridos, você acha que nós somos mais espertos do que os outros lá fora? Do que outras igrejas? Do que BH, do que a Hilson? Nós não somos mais espertos que ninguém, mas aquilo que Deus está fazendo aqui, Ele está fazendo lá.
E eu não copiei nada. É o que o Espírito está colocando no nosso coração. E copiar também aquilo que é de Deus não é nenhuma vergonha. Deus está nos movendo para fora da igreja. Nós não sabemos como fazer, mas eu quero te dizer, Ele vai nos ensinar. Ele vai. Nós trouxemos a pastora para nos ensinar. Ela falou um monte de coisa e pouca coisa a gente falou sobre evangelismo, mas alguma coisa continua brotando em nós. 3, 4 palavras e frases que ela falou me deu uma visão. E uma outra visão, de que o próprio Espírito, que na palavra dele disse, ninguém ensinará o seu irmão, você não vai ficar dependente de ninguém, eu mesmo vou ensinar você pelo meu Espírito. Então, queridos, preste atenção nisso. Nesse carnaval, Deus, Jesus, o Espírito Santo quer alcançar muitas pessoas através de você. Ele, pelo Espírito Santo, colocará pessoas no teu caminho. Se alguém chegar na tua casa no carnaval, vem para ser salvo. Tio, posso vir na sua casa esse fim de semana? Pode sim, querido, mas nós vamos para a igreja todo dia. Não, então no outro pode vir também. Quantos estão ouvindo? Por que você não vê, irmão? Chegou um monte de parentes, você não está entendendo. Eles chegaram para se converter. Veio de caravana. Cachorro, papagaio, trouxe a sogra, a prima da sogra. Sabe esses negócios que chega alguém na tua casa trazendo a tia da sua sogra? Aí você fala, o que é isso? Ela quer se salvar, filho. Quantos estão ouvindo? Aí você fica, Quando você entender isso, Jesus, neste carnaval, quer alcançar muitas pessoas através de nós, pelo Espírito Santo. Caberá a nós dar de beber a essas pessoas. Ninguém pega aqui, vem cá achando que o Xande é bom para exemplo. Não estou brincando, pode ficar aí. Ninguém pega aqui e fica... Ninguém faz isso. Você tem que dar gentilmente. Primeiro um copo. Você quer mais? Não? Tá bom, vou deixar aqui. Se você quiser, é só me pedir. Ele não está pedindo, mas você está vendo que ele já está com branquinho, igual de siri aqui. Aí você já pega mais um pouquinho d'água, filho. Você vai dando. Entendeu, irmão? Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Sabedoria em trazer as pessoas para a casa do Senhor. Sabedoria em falar de Jesus para as pessoas. Estou dando um toque, evangelismo, já estamos dando um curso agora. Quando você quer saber como evangeliza, saiba dar de beber. Porque senão, querido, tu vai ficar lá com um copo e a pessoa... Dá de beber com sabedoria. Dá de beber. Sabedoria em trazer para cá. Todas as noites nós vamos ter culto aqui. Todas as noites. Olha, a pastora Luciana vai vir no sábado, no domingo, pastor Pedro, mas tudo bem. Na segunda, o pastor Vitor vai vir. Oh, glória, aleluia! Na terça vai ter uma festança com o pastor Kleber também, está dizendo uma palavra. Então nós vamos estar aqui com palavras, irmãos. A palavra está aqui, mas o mais importante não é a minha pregação, o mais importante é a tua pregação. Como você traz a pessoa, como você dá de beber. Eu só posso dar se eu tenho. Se eu não tenho, oferecer o melhor lugar para a pessoa na mesa, em sentar. Às vezes, melhorou um pouquinho, mas antigamente, no Ano Novo, eu ficava um pouquinho constrangido às vezes. A gente trazia os visitantes e o pessoal da igreja ia correndo com um prato na fila. E aí os visitantes, lógico, sem graça, ficavam ali esperando ser chamado, né? Então, evangelismo, dar de beber para as pessoas, é saber dar o melhor lugar na mesa para as pessoas sentarem. Quando elas chegarem nesse lugar, você não conhece, mas fala, pô, que prazer, Pedro, olha. E aí, de onde você é? Estou com o Bernardo. Pô, que bom que você veio, olha, bem-vindo, olha, nós estamos aqui. Quer tomar uma água? Sei lá o que tu vai falar. Mas sabe, é isso que vai fazer as pessoas quererem aquilo que você tem. Mas eu só posso dar se eu estou bebendo na fonte. Agora eu venho na igreja, mas estou desanimado. Eu venho na igreja, mas não sei me reencontrar novamente. Eu venho na igreja, mas estou flertando com uma menina na escola, com um cara. Eu venho na igreja, mas não estou dando dízimo para economizar para comprar o meu carro. Fusquinha 68. Sabe, você está ali, que é bênção. É bênção. Foi o primeiro carro que eu tive. O meu era 62, aliás, misericórdia.
Então as pessoas precisam ter clareza aquilo que eu estou fazendo. É uma palavra hoje, querido, para preparar você para o carnaval. Pessoas vão chegar e você vai comprar pão, vai encontrar pessoas. Que cara é essa, meu irmão? Ah, sei lá. O que foi? Ah, não quero falar não. Quer sim, mas não vai ser assim não. Ah, saí com meu namorado ontem na micareta. Quando eu vi, ele já estava lá com uma outra menina. Estou super chateado. As pessoas vão cair na sua mão. O Espírito vai trazer, quando Ele olhar para nós e ver que a gente está pronto. Que a gente quer. Não é estar pronto perfeito, mas a gente quer. A nossa vida não é mais o nosso umbigo. A nossa vida não é, estou passando uma fase difícil. Não, a minha vida é, se está difícil, eu corro para Deus. E Deus vai me dar força para melhorar. Eu vou viver na fonte. Porque se eu largar a fonte, eu estou roubado. Se eu parar de beber da fonte e nem dou para ninguém, ninguém dá para mim, e eu não consigo viver bem com o Senhor, está ruim. Estou ali sempre sedento, querendo outras águas. Sabedoria em sentar para conversar, em abrir mão. Às vezes você perceber que a pessoa não está querendo ouvir, mas está querendo ser ouvida. Calma. Eu vou te dizer em uma frase: se importar com os outros. Como estão ouvindo? Queridos, nesse carnaval, Deus vai usar a tua vida para salvar alguém. Talvez você não vai nem entender, alguém vai ligar para você chorando, pedindo um conselho, e você vai poder dar, porque o Espírito que move a tua vida está de prontidão no carnaval. Ele vai te dar a palavra sábia, e você vai ser usado por Deus. É o final dos tempos, meu irmão. Se nós nos falarmos, as pedras falarão. A fonte está indo direto aos perdidos. Vou repetir, a fonte está indo direto aos perdidos. Jesus está, a fonte não sou eu, a fonte não está no meu poder, a fonte, ela pode passar em mim, se eu estiver sedento dela, e aí através de mim vai alcançar pessoas. É a minha vida é isso. Eu estou aqui porque essa fonte, eu encontrei ela e eu não quero abandonar ela. Eu não estou dizendo que eu sou o cara da fonte. Eu estou dizendo para você, isso é a vida com Deus. Eu tenho problemas, eu estou cansado, eu tenho lutas, eu tenho desafios maiores do que eu, mas eu entendi que se eu parar de beber a fonte, eu vou morrer. Ainda pior, por causa da minha posição, ainda vou matar muita gente. Eu preciso da fonte, eu preciso dar a fonte, eu preciso dar de beber. A fonte não é minha, a fonte não está aqui porque eu sou melhor do que alguém. A fonte está aqui porque Deus falou: quem beber de mim vai sentir um prazer tão grande que jamais vai abandonar isso, e aí dentro dele se fará uma fonte inesgotável. Para quê? Para dar aguinha para as pessoas? Não, uma fonte inesgotável que jorra para a vida eterna. Não é só para ficar bem com o seu casamento, não é só para você conseguir resolver seu problema financeiro, não é só para você conseguir isso ou aquilo. Agora tu vê, vai, o negócio da água, como é que está encaixando? O Wagner está com uma ideia de Deus, nós vamos distribuir água no carnaval. Olha que interessante, aí o cara está bebendo a água, embaixo tem um versículo bíblico, não é isso? Mais ou menos isso, peguei? Está escrito, o cara está bebendo, o outro está lendo. Eu te amo. O que é isso? Água é boiola? Que água é essa? Está entendendo, irmão? Tu está bebendo água e está escrito aqui: eu morri por você. Aí você que está bebendo não está vendo, mas o outro está. Ele fala: que negócio é esse escrito aí? Negócio o quê? Eu morri por você. Já são 2 que leram. Não sei se ele vai cair de joelho, vai chorar, o demônio vai sair, eu não sei. Mas eu sei que uma coisa, a palavra de Deus não volta vazia. Essa é a água viva? Não, a água viva é a que está dentro de mim, jorrando através de uma estratégia que o Espírito Santo vai me dar e vai trazer as pessoas para vir beber na fonte, que não sou eu, mas flui através de mim. Por quê? Porque eu descobri que ela existe e não quero viver sem ela. Quantos estão ouvindo? Quantos entendem que eu posso viver sem ela? Honestamente, eu posso viver sem ela. Eu posso ficar deprimido, eu posso ficar chateado, eu posso sair da igreja, eu posso voltar a usar drogas, eu posso me prostituir. Eu posso, irmãos.
eu posso qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Mas eu descobri que eu também posso viver conectado à fonte de água viva. E nunca mais eu vou deixar isso abandonar o meu coração. E mais ainda, como é que eu mantenho ela? Dando para os outros. Por isso que é importante, entendeu, galera, que me ajudou muito aqui. Me ajudou muito, né? Eu que ajudei vocês, né? Galera do trabalho, vamos falar a palavra. Essa igreja foi construída com isso. As pessoas estavam batendo laje e falando palavras. Posso tudo naquele que me fortalece. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Não vamos desanimar. Ser forte, confiante no Senhor. Sempre tinha palavra. Nós podemos brincar, mas nós precisamos nos exortar na palavra do Senhor. Se nós queremos saciar nossa sede, é beber profundamente das águas que Jesus prometeu e quer nos dar, e daí nunca mais nós vamos ter sede de outras águas. Quero fechar lendo somente esse versículo final. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deixe vir a você. Deixe-se saciar por essa água. Deixa, irmão. Igreja, deixa. Se a gente ficar tentando ficar na igreja sem beber da fonte, nós vamos ficar chato, legalista, acusadores, juízes, julgadores. Eu só tenho um jeito de ficar do jeito de Deus. Eu preciso centrar nele. É isso que nós queremos? É isso que nós queremos? Então chegou a hora de nós irmos e pregarmos o Evangelho. Pode crer, eu vou orar agora aqui. Vou terminar aqui, eu vou orar. Eu vou orar para Deus para preparar as nossas mãos, para abrir os nossos olhos espirituais. Eu vou orar a Deus para nos dar percepção, sensibilidade, quando uma pessoa vier falar assim, poxa, você sabe onde tem água? Ele vai estar procurando água natural, como a mulher samaritana. Mas eu vou dizer, sei sim, vamos lá, vou contigo. Já vou conversando pelo caminho. E eu tenho certeza que Deus vai me dar sabedoria para falar da água que sacia a sede mais do que a água natural. Porque Jesus falou, essa água que eu já bebi 2 goles, já estou com sede de novo. Dessa eu vou ter sede, mas da água dele, se eu beber, eu não quero outra coisa. Eu não quero ficar longe, eu não posso ficar longe. Eu posso ficar dentro de uma piscina e eu vou estar com sede. Por quê? Porque não é isso que sacia a minha sede. A minha sede é saciada pela água viva. E a água viva é a água que eu recebi e dou. Como estão entendendo? Estou fechando. A água viva não é a água que eu bebo. A água viva é a água que eu bebo e dou. Se eu só bebo, parou aqui. Estagnou. Mas a água viva, ele disse que é uma fonte que jorra, e quando ela jorra, eu renovo, eu não só sacio, como eu desejo mais, e vem mais, e mais, e mais ainda, e vai me levar num nível que eu jamais poderia imaginar, que eu poderia ter numa vida com Deus, mas isso só vai acontecer, no dia em que eu disser, dá-me desta água, Deus, eu preciso dessa água. Deus vai te dar uma canção com esse tema. Dá-me desta água. Deus vai nos dar uma canção para falar disso. Deus, se tu disseste isso, por que a gente está tão perdido? Porque nós bebemos aqui, mas bebemos lá, bebemos aqui. E eu não estou falando que você não pode estudar, que não pode trabalhar, que não pode casar, que não pode namorar, que não pode comprar roupa. Eu só estou dizendo que nenhuma dessas coisas pode ser maior, mais impactante, mais desafiadora na sua vida do que viver com Deus. A água viva, ela me move, ela me fortalece, ela me renova, ela me estimula, ela me encoraja. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos querem isso? Vamos ficar em pé. Aleluia. Água. Quantos querem essa água viva?
Sabe por que a pessoa tem sede? Para ela correr para a fonte. Sabe por que às vezes você está passando luta? Deus está permitindo para você correr para Ele. E aí a gente corre para outras coisas, não corre para Ele. A gente corre para uma série de soluções sem Deus. Mas nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você. E eu estou sendo muito honesto, é uma pregação, preparação para o carnaval. Deus está te chamando não para viver somente para saciar a sua sede nele. E se não está funcionando, não está funcionando, porque você não dá para ninguém. E Ele está dizendo, venha, beba e dê da água da vida. É isso que Deus quer te dar nessa noite. Quantos estão ouvindo o que eu falei? Feche seus olhinhos, por favor. Feche seus olhinhos. Água viva. Precantala sori esto sou da mãe. Vem, Senhor Jesus. Vem encher esse lugar, Pai. Enche esse lugar com a Tua presença. Meu Deus, remove todo deserto, toda sequidão. Remove, ó Deus, toda sequidão gerada por ações, por sentimentos, por pensamentos, por desilusões. Porque nós tiramos os olhos do Senhor, a fonte de salvação, a fonte de água viva. Por isso nós não temos que nos justificar e nem acusar ninguém, porque isso aconteceu por nossa própria responsabilidade. Mas nós nessa noite estamos entendendo, Deus, de que quando essa água é restaurada, a esperança é restaurada, a alegria é restaurada, a confiança é restaurada, a força é restaurada, a vontade é restaurada, o desejo de que outros conheçam a fonte que você encontrou é restaurada. Não mais vivo eu para mim mesmo, mas eu vivo para Cristo. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo somente para mim, vivo para Ele, para fazer a sua vontade. E isso se constituiu na minha maior riqueza. Eu nunca pude imaginar em ter uma vida tão poderosa, tão abençoadora, tão frutificante, tão renovadora, vivendo em Cristo Jesus.